Glória a Deus. No capítulo de número 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa passagem é bem conhecida de todos, esse episódio, envolvendo esse príncipe dos judeus, denominado Nicodemos. Ele havia prestado bem atenção nos feitos do Senhor Jesus. Ele acompanhou por algum tempo, certamente, observando o jeito dele agir, falar e realizar obras. E não era só ele que creu. Alguém mais creu, porque ele faz uma confissão aqui: bem sabemos. Ele não falou bem sei, bem sabemos. Alguém mais com ele creu, mas não teve a dignidade ou a humildade de ir até ele, porque Jesus, de alguma maneira, ele perturbou a ordem religiosa de Israel. Perturbou por causa dos homens que não aceitaram a vinda da luz. Eles se sentiram perturbados, mas foi a alegria e organização da vida de todos que aceitaram sua palavra. Porque o problema que eles viam em Jesus
É simples, irmãos. Jesus era simples demais. Era simples demais. A sua doutrina é muito simples. O Evangelho é simples. Ele, muito simples, sem aparato, sem teatro, sem ostentação, com uma linguagem fácil de ser entendida e uma autoridade nunca jamais vista. E ele começou a mostrar a verdade de Deus, uma unção maravilhosa do Espírito Sagrado sobre ele. Eu estava sentado aqui, eu estava lendo, por acaso eu abri no livro de Isaías, e lá estava escrito assim: o Senhor me ungiu para anunciar boas novas, para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para trocar o vestido de tristeza por vestido de alegria, para abrir a cadeia aos presos. É exatamente a proposta do Senhor Jesus. Os religiosos, eles tinham na mão a letra, mas não conseguiram encontrar na letra a pessoa de Jesus. Mas os simples, os machucados pela vida, aqueles que tinham o coração desarmado, encontraram em Jesus a resposta dos seus anseios. Isso era conflitivo demais, porque um carpinteiro criava uma mudança tão grande, a sua autoridade, o seu jeito de falar. Ele falava com os espíritos e eles tremiam de medo dele. Ele mandava as enfermidades embora, levantava mortos da sepultura, falava com o mar, falava com o vento. Isso tudo deveria ser um motivo de regozijo, mas não estava sendo, porque os homens haviam se tornado cheios de si mesmo, cheios de si. Jesus não dava prestígio para eles. A doutrina de Jesus não acrescentava prestígio neles, mas acrescentava prestígio na pessoa sagrada do Deus eterno, seu Pai. Ele levava as pessoas a Deus de uma maneira inquestionável. Agora, os irmãos, vejam que o problema de Jesus começou com os religiosos, não começou com os bandidos, não começou com as pessoas perdidas, até pelo contrário, muitas delas viram em Jesus a sua saída, viram em Jesus a resposta para os seus grandes lamentos. Mas esses aqui não. Mas entre eles, um príncipe teve a humildade de falar: por tudo que eu sei e aprendi, por tudo que eu conheço, por tudo que eu já estudei, eu nunca consegui ver alguém que fizesse o que esse Rabi faz. Ele tem alguma coisa diferente nele. O coração desse homem se inclinou. E ele foi até o Senhor Jesus conversar com ele. De noite, talvez para que ninguém visse, que um príncipe foi aprender com um carpinteiro, mas ele foi. E de noite chegou lá. Nós sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. São sinais que não tem como duvidar. Que confissão maravilhosa. Há homens que mesmo na sua grandeza humana, eles quando olham para o Senhor se abaixam. E há pessoas que mesmo na sua miséria, quando olham para o Senhor, se agitam e querem ser grandes. A graça de Deus, revelada em Jesus, ela acomoda pessoas simples. Aqui não cabe pessoas muito grandes. Essa graça não cabe pessoas muito cheias de si mesmas. Aqui é acomoda. Sabe quem cabe na graça do Senhor? Pessoas simples. Jesus é simples. Deus é simples. O Evangelho é simples.
O que era mais interessante de tudo é que os discípulos de Jesus também eram muito simples. Eles se alegravam com coisas que para ele eram maravilhosas. Uma ocasião eles mandaram os espíritos cair, sair, ir embora e voltar até Jesus contente. Falaram: Senhor, é como que se diz, vou contar para o Senhor o que aconteceu. Nós chegamos num lugar onde tinha uns espíritos maus e nós falamos com a autoridade do seu nome. Em nome de Jesus, vai embora. Mas que autoridade? Senhor, eles obedeceram a nossa voz. Olha que nós estamos sentindo o prestígio do seu nome sobre nós. Esse cara alegre. O Senhor olhou para o céu e falou: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor escondeu essas coisas aos grandes, mas tu revelou aos pequenininhos. Dos grandes que tinha lá, só veio esse. O resto ficou lá. Esse grande veio, o resto não veio. Porque as pessoas cheias de si mesmas não se abaixam ao Evangelho. Eles querem que o Evangelho se abaixe a elas. O Senhor não vem formando, irmãos, pensadores, vem formando homens transformados, mulheres modificadas para sempre. A simplicidade do Evangelho, Paulo captou bem. Numa das cartas ele escreveu aos Coríntios: eu, quando vim até vocês, eu não vim com sublimidade de palavras, procurando usar termos elaborados para vocês ficarem impressionados comigo. Não. Eu vim até vocês com poder e demonstração do Espírito. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Comunica a salvação, a mudança. Por isso que ele falou com Nicodemos: olha, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino se não nascer outra vez. Aqui foi o embaraço de Nicodemos. E aqui vem um grande fundamento da fé do Evangelho da Graça. O Evangelho não veio para formar religiosos, nem para criar homens ou mulheres especializadas em teorias humanas, nem filosóficas, nem religiosas. O Evangelho veio para transformar. É mudança. É transformar um filho do pecado em filho de Deus. Ela veio para transformar a natureza humana e deixá-la subjugada à natureza divina, que passa a habitar naquele que nasce outra vez. Nascer outra vez é um dos fundamentos, do pilar da fé. Nascer outra vez isso acontece assim, quando o Espírito Santo entra dentro de nós. Ninguém nasce outra vez se o Espírito Santo não entrar nele. Sabe o que está escrito? Se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. O Espírito Santo, quando ele passa a habitar em nós, ele começa a transformação, a mudança. E Nicodemos falou: como pode um homem, sendo velho, nascer outra vez? Aqui, como alguns que criam doutrinas estranhas, já interpretaram que nascer outra vez é reencarnação. Tem nada a ver com reencarnação isso aqui, irmão. Aquele que não nasceu da água e do Espírito, vocês percebem? Não tem nada a ver com o nascimento biológico. Você tem que ouvir a palavra, crer nela, e crendo nela, o Espírito Santo vai passar a habitar em você em algum momento. E quando o Espírito Santo passar a habitar em você, você vai ser outra pessoa. Vai deixar completamente a sua vida antiga e vai se transformar, porque isso é o propósito. É isso que ele estava ensinando para Nicodemos: o que nasce de carne é carne. Se você nascesse e reencarnasse assim, você continuaria sendo a mesma coisa, um homem perdido, destinado ao inferno. Agora, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porque o vento, às vezes, ele faz o ruído, o assopro do vento, e nós percebemos o vento, porque o vento toca em nós percebemos que o vento sopra. Ele falou assim: são aqueles que são nascidos de Deus, eles percebem o Espírito de Deus tocar neles, eles sentem o tocar do Espírito, sente a voz do Espírito.
Porque o Espírito Santo comunica com aqueles que estão dele, ensina e faz a virtude que é de Deus ser transferida para o ser humano, e faz com que essa transformação torne essa pessoa definitivamente um outro ser. O nascer outra vez é a proposta fundamental do Evangelho, porque tem muitas pessoas que vivem a vida de religioso, mas não nasceu outra vez, não mudou sua natureza, o seu jeito é o mesmo, a sua inclinação é a mesma. Mas agora a nossa inclinação mudou, porque Jesus Cristo, Ele enviou seu Espírito, Ele entrou em nós por causa da fé, penetrou em nossos espaços vazios, e agora vai nos transformando de luz em luz, até o ponto que nós tenhamos atingido a proposta final dele, que é a estatura de um varão, segundo o padrão de Deus. Nicodemos, irmãos, como pode ser isso? Ele ficou espantado. Você não é mestre lá em Israel? Você não ensina? Vocês percebem que o ensino religioso, ele anda na periferia do conhecimento de Deus? É necessário conhecer a Bíblia? É óbvio. O Senhor Jesus falou: errais por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Temos que conhecer, mas se não tiver em nós o Espírito Santo, irmão, não adianta nada, nós vamos andar sempre em volta, nós nunca vamos chegar na essência. Na verdade, vos digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Porque ele falava isso? Porque ele veio do Pai, ele veio lá de cima. Ele fala: eu e o Pai somos um. E a proposta dele conosco é essa: não é você ficar ouvindo uma pregação, entrar na igreja, assistir culto e ir embora. É que você cada vez mais se transforme, até o dia que, quando você partir daqui, você seja verdadeiramente uma pessoa própria para morar com Deus, com vestes próprias. Trocar essa vestimenta que nós temos, irmão, só Jesus Cristo pode fazer isso. O máximo que um ser humano consegue fazer com o outro é dar uma formação intelectual nele, mas a essência dele não muda, não. Um cientista continua sendo cientista pecador, um filósofo continua sendo filósofo pecador. Agora, um faxineiro, ele pode ser um homem santo que conversa com Deus sem conhecer quase nada. Se o Espírito Santo estiver nele, ele transforma, mexe na estrutura dele, torna uma proximidade uma coisa magnífica demais. Nicodemos não está aqui hoje, mas se porventura no seu coração você quer saber como que é nascer outra vez, é receber em você o Espírito de Deus e você perceber que você agora tem dentro de você uma vida que você não tinha. É uma vida. Eu recebi, irmãos, eu não era batizado. Numa oração, o Espírito de Deus entrou em mim, me deu o dom de línguas. A partir daquele dia, nunca mais eu fui o homem que eu era. Nunca mais. A partir daquele dia eu falei: a partir de hoje eu sou crente, junto com vocês. Por quê? Porque o Espírito de Deus, quando ele entra, ele põe para fora tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que atrapalha. E se você crê nesse poder transformador, que a palavra, que a água, que o Espírito de Deus faz por intermédio da pregação, ele entra em você, mexendo em algumas coisas que estão fora, ajustando, tirando de nós o que é mal. Ele não entra à força. O Senhor sempre, ele espera o nosso querer. É quando o homem fala, a mulher fala: Senhor, eu quero ser purificado, me ajude, eu quero me esforçar um pouco mais, ajuda-me. Essa é a abertura que o Senhor espera. Deus não força ninguém a nada, Deus nunca forçou ninguém a nada. Toda a relação do homem com Deus sempre foi uma relação pacífica e amiga, desde o Éden. Não coma da árvore da ciência do bem e do mal, se você comer você morre. Mas não ficou agarrando ele pelo pescoço para ele não comer, só deu uma instrução: não coma. Mas tem uma instrução melhor que essa hoje: coma da árvore da vida, coma da palavra de Deus, e você vai ser um homem ou mulher transformado. Seus temores vão abaixar, suas preocupações vão diminuir. O ser humano vive a vida inteira, irmão, vai direto para a morte, passa por aqui como se fosse um animal, não entende nada da eternidade, não busca contato com Deus. Jesus Cristo desceu aqui para você nascer outra vez, para você nunca mais ser a pessoa que você foi, para quando chegar nas portas da eternidade, você olhar para você e falar assim: meu Deus, que transformação que é essa? É Cristo vivendo dentro de você, te transforma.
O inimigo vivendo dentro das pessoas faz uma transformação horrível. Olha a sociedade que nós vivemos. As pessoas matam para roubar um celular, estrupam criança, assassinam, faz assassino em massa. Quem que mora dentro dessa gente? Será que elas estão sozinhas? Não, elas estão com estão sendo habitáculo de um ser horrível, que não tem mais esperança, não tem mais jeito de arrepender, ele quer destruir tudo. Mas quando Jesus Cristo entra, ele transforma. O ladrão não fala mentira mais, a prostituta não prostitui mais, o mentiroso para de falar mentira, o ladrão para de roubar, o incrédulo passa a crer. Hoje a palavra de Deus entra em você. A incredulidade hoje termina nesse culto no Brás. Glórias ao Senhor. Porque você abriu seu coração, a palavra de Deus vai penetrar aí dentro e vai te fazer entender a sua própria vocação. Você não nasceu para viver como as pessoas naturais, não. Eles vivem aqui como se fosse uma festa. Isso aqui não é festa. Isso aqui é um teatro maligno. Aqui não tem nada certo, não. Aqui está tudo fora de lugar. Para todo lado tem epidemia, tem acidente, tem terremoto, tem tempestade, tem furacão, tem crime, tem assalto, tem mentira, tem politicagem, tem coisas equivocadas em toda a esfera da relação humana, tem desafeto, tem divórcio, tem crime, tem homicídio, tem aborto. Isso aqui não é lugar onde ninguém pode descansar, não. Aqui é campo de guerra, e quem está na guerra não fica descansando, não, fica com a arma na mão. O inimigo está em volta, buscando que ele possa vencer. Olha o que ele fala. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vocês entendem isso aqui? As serpentes ardentes, porque aquele povo murmurava no deserto. Sabe o que Deus fez? Mandou serpentes lá, e elas inoculavam veneno naqueles hebreus. Eles morriam envenenados pela serpente. E Moisés então intercedeu a favor do povo. Senhor, tenha misericórdia, faz alguma coisa em favor desse povo. Sabe o que o senhor fez? Faz uma serpente de metal, parece uma coisa tão estranha, né? Prega ali em cima de uma madeira, num haste, lá em cima, e todo mundo que for mordido por uma serpente venenosa, traga ele até que ela haste, faz ele olhar para a serpente. Quando ele olhar para a serpente, eu tiro o veneno da serpente do corpo dele. Sabe o que estava sendo mostrado ali? Que tem uma serpente que desde o Éden anda mordendo as pessoas com o pecado, envenenando um ser humano com o pecado. E o pecado é um veneno que não sai, ele mata. Mas se você olhar para Jesus na cruz, o veneno sai, vai embora o pecado. É isso que ele está falando. Jesus sara, transforma, modifica. E é simples demais. Tem muito acadêmico que não gosta da graça na simplicidade, porque a graça de Deus não precisa de título, não precisa de diploma, não precisa de política, não precisa de dinheiro, não precisa de carro novo, precisa de coração aberto e dom do Espírito de Deus. Glórias ao Senhor. O Senhor precisa de um coração preparado. Ele pega qualquer ser humano, dentro dele ele se torna uma fortaleza. Olha o que aconteceu, irmãos. No tempo antigo, Jesus um dia, ele pegou uma toalha, pegou uma bacia de água, saiu mandando os discípulos, ajoelhou, começou a lavar o pé de um, o pé de outro. E Pedro ficou pensando consigo mesmo: não é possível isso, meu mestre fazer isso. Ah não, como que eles deixam isso? Ele é mestre. Quando chegou perto dele, ele falou assim: meu pé o senhor não lava não. Olha Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Por que o senhor foi tão duro? Porque Pedro quis ali apresentar uma humildade acima da humildade de Jesus. Não, nesse caso, o senhor pode lavar o pé, a mão, a cabeça, lava tudo. Vós já estáis limpos. Já estáis limpos. Que a água da palavra estava lavando eles. A água da palavra vai lavar você também. Vai te lavar. Se você aceitar essa pregação hoje, a água vai te lavar um pouco. Você vai sair daqui mais lavado, mais lavado. Você vai ouvir essa palavra, você vai ficar mais lavado das suas misérias, dos pensamentos repetitivos, de pensamentos estranhos que andam assombrando a sua mente. Hoje a palavra, a água da palavra lava a sua mente. Glórias ao Senhor. Pensamentos que te perturbam sejam lavados por essa palavra. Jesus,
Que humildade. Pedro olhava para ele. O que eu faço agora vocês não entendem. Mas um dia vocês vão entender. O que eu faço agora vocês não entendem. Olha, lavar pé qualquer um entende. O que eu faço agora vocês não entendem. Sabe por quê, irmão? Que estava entre eles disputando no caminho. Olha como que o ser humano é. Um começou a falar: quem será de nós que é o maior? Talvez alguém falou assim: talvez é Pedro, sei lá. Talvez, quem sabe que é Barnabé, sei lá. Começaram a falar entre eles: quem vai ser o maior? Naquele tempo talvez não fosse isso, talvez fosse Levi, não é? Eu não sei, não está escrito. Aí o Senhor Jesus falou com eles: escuta, o que vocês estavam conversando no caminho? Eles ficaram mudos. Por quê? Estava disputando quem era o maior. Sabe o que é isso, irmão? A graça do Senhor Jesus não dá prestígio político, não dá prestígio humano, não dá prestígio para ninguém se sentir maior do que ninguém. A graça do Senhor Jesus é para fazer todos se sentirem filhos da eternidade. Pegou um menino, pôs ele no braço. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não vai entrar nele. A criança, irmã, é desarmada. Ela não afeta nada para demonstrar nada. É isso que ele estava mostrando. Mostrando a humildade, a simplicidade da graça. É coisa maravilhosa. A simplicidade da graça. Crendo em Jesus, basta isso. Basta isso. Porque nós somos envenenados. O ser humano foi envenenado. Foi envenenado na relação interpessoal. Entre homem e homem, nós estamos envenenados. É briga, é mentira, é inveja, é ciúme, envenenado. É homem que larga a mulher, mulher que larga o marido, é pai que larga filho. Será que não é uma doença horrível essa falta de amor, não? Como que pode um pai deixar um filho, uma mãe largar uma filha? Como pode um marido largar uma mulher que a vida inteira sofreu com ele, já está velhinha com ele? Larga ela. Larga o marido que ajudou ele a vida inteira. Cadê a caridade? Cadê o amor? O que nós estamos fazendo de nossa vida? Irmão, nós temos que rever toda a nossa história. Se nós sairmos da presença de Deus, nós viramos alguma coisa horrível. Crente que larga o Senhor é uma casa que o Espírito vai embora. E ela fica vazia. E os espíritos que andam pela terra estão aflitos. Porque o lugar, eles andam aqui debaixo de pressão, de dores, de angústia. Quando ele passa perto de alguém, ele fala: olha, está vazio a casa. É por aqui que eu fico. Entra no coração daquela pessoa e vem mais 7 pior com ele. Mas a casa que o Senhor limpou e ele mora nela, quando ele passa lá, ele já fala: vamos embora daqui que o morador está por perto. O morador está aqui. Casa que tem morador, ele não entra não. Por isso que ele não pode vencer você, porque tem um morador dentro dessa casa. O veneno da serpente, Jesus tirou. Ele é único, o antídoto desse veneno. Os venenos desse mundo, grande parte deles tem antídoto, mas para o pecado não existe antídoto. Não existe nenhum medicamento que possa extrair da alma do ser humano o pecado. Ele morre e o pecado vai com ele. Onde cai uma árvore, ele a fica. Está escrito, sabe o que é isso? Do jeito que o homem morre, a mulher morre, do outro lado ela vai aparecer em pecado para o inferno, ou em santificação para a glória. Ninguém tira o pecado. Pode fazer tratamento, pode procurar quem quiser que seja. Ninguém tira pecado. Acrescentar pecado, acrescenta, mas tirar, não tira nenhum. Só Jesus Cristo tira pecado. Ele extrai o pecado de tal maneira que aquele que estava doente, morrendo, nasce outra vez e passa a ser uma nova pessoa. Aquele que ia para o inferno passa a ir para o céu. O que tinha boca suja passa a ter boca limpa. É uma mudança maravilhosa. É uma estrutura de poder diferente de tudo que já se conheceu por aqui. Nunca ninguém extraiu o pecado de ninguém. Nunca. Só Jesus. Ele veio: se o Filho do Homem vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres.
E Ele veio libertar cada um de nós das cadeias do pecado, das correntes do pecado. Quem peca não percebe que é prisioneiro. Ele não sabe. Quem peca acha que é livre. O mais triste é isso, que a pessoa que está em pecado, ela acha que ela é livre. Ela não percebe que ela é prisioneira. É tão triste que a pessoa nem percebe que ela foi aprisionada. Mas ela não consegue largar o pecado. O pecado toda hora vai atrás dela. Quando a pessoa é liberta por Jesus, é que ela percebe o que a escravidão do pecado faz. O Senhor fala assim, ó, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica. Quem se fizer escravo do pecado, vai lá para as cadeias eternas. Quem se fizer filho da livre, é o que está escrito em Gálatas. Jerusalém, essa aí, ela é escrava com seus filhos. Ela é escrava com seus filhos. Mas aquela Jerusalém de cima é livre e é para lá que nós somos chamados. Agar é o monte da Arábia, que representa Jerusalém, que agora existe escrava com seus filhos, lá só em guerra. Mas a nova Jerusalém, nós somos chamados como habitantes de lá. Ninguém subiu na glória absoluta de Deus. O terceiro céu já foi. Paulo mesmo já foi lá. Mas na glória absoluta ninguém. Ninguém pode entrar dentro da glória de Deus e voltar aqui, porque é insuportável. Ninguém suporta isso. Jamais um ser, ninguém que estivesse imerso na glória pode viver na carne. É absolutamente impossível. Só um que fez isso por amor: Jesus. Deixou a glória e veio aqui e propõe para cada um de nós: você quer nascer outra vez? Se você não nasceu outra vez, ouça um apelo dessa palavra, procure nascer outra vez. Ele vai te levar para lá, para as moradas eternas. Você nunca mais vai ter muitos medos, não vai ter muitos temores. E à medida que você for caminhando nessa transformação, você vai perceber que gradativamente em você vai aflorando novos desejos espirituais, porque um abismo chama outro abismo, mas uma glória chama outra glória, um louvor chama outro louvor, um movimento de fé chama outro movimento de fé. Crê isso aí? Aquilo que nós falamos é onde o que está no nosso coração sai pela nossa boca. Sai pela nossa boca. Você pode ver a pessoa machuca o dedo e fala um palavrão de todo tamanho, porque o coração dele está cheio disso. Mas um crente machuca a mãe e fala glória a Deus, o coração dele tem glória. Alguém prejudica ele, um homem vinga, quer matar, quer brigar. O crente fala: Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue, tem misericórdia de mim, me justifica, Senhor. Deus vai justificar. Alguém que escuta essa palavra, a justificação de Deus virá a teu encontro. Deus vai te justificar. Alguém tentou te vestir de vergonha, Jesus Cristo vai te vestir de justificação, e não vai demorar muito tempo. Glórias a Jesus. Jesus te vestirá com vestida de justificação. Essa é a graça do Senhor Jesus. É o segredo da graça de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Que triste, né? Se o homem não fizer nada e não crê em Jesus, ele já está condenado. A condenação já está sobre ele. Sabe por quê? Porque ele já está envenenado pelo pecado. O veneno não foi tirado. Só se ele olhar para Jesus na cruz que o veneno sai. Olha para Jesus hoje, não preso na madeira da cruz, mas pagando a sua conta na cruz e ressuscitado, ressurreto em glória, capaz de te conduzir aonde for necessário, enfrentando todos os obstáculos. Ele é capaz de fazer você ir aonde Ele quer. Ninguém pode impedir o Senhor. Ele no corpo humano, Ele fazia coisas que, com certeza, Nicodemos, parte dessas coisas ele sabia. Até os discípulos se assombravam. Já pensaram o que é isso, irmão? Dentro do mar, aquele multidão de água. Quem já esteve no mar, tem essa experiência, aquelas águas agitadas, ventando forte. Ele fala: calma, vento, não sopra mais. Mar, aquieta. E de repente o mar para de balançar, o vento para de soprar. Mas quem manda no vento? Quem manda no mar? Quem manda na água? Quem manda em você é Jesus Cristo. Se ele falar,
Para de soprar. Os ventos que sobram lá de baixo para cima, tem vento que não é humano, sabia disso? Tem vento que é daqui mesmo. Tem vento que é lá de cima, que é quando o Espírito de Deus te move a alguma coisa. E tem vento que é lá de baixo. Vem aqui, sobe de baixo para cima, para fazer você ficar atormentado. Os ventos que vêm de lá te refrigeram a alma, te descansa. E tem vento que vem de baixo, que vai ser anulado por um vento que vem de cima na palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Algum vento que te atormenta vai ser anulado por um vento que te beneficia e refrigera, vindo da parte de cima, da parte de Deus. Jesus Cristo quer isso conosco, que nós andemos dependentes dele, amigos dele, leais a ele, e sem tentarmos, irmãos, fazer como fizeram os discípulos. Quem será de nós o maior? Quem se fizer o menor, esse vai ser chamado de maior. Assim, irmãos, como diz a palavra, que aqui é muito importante para finalizar: não acumuleis tesouros aqui. Não quer dizer que eu não possa ter propriedades. Quem pode ter, que tenha, não é isso aí. Mas não põe no seu coração isso aí. Dinheiro a gente guarda no banco, não é no coração. Propriedade você guarda lá, no cartório, não é no seu coração. Que o seu coração seja livre, não esteja em nada. Põe o seu coração lá em cima, porque lá não entra ladrão, lá não entra ninguém para te roubar. Se você colocar seu coração aqui embaixo, você vai ser roubado, Mas lá em cima, pode ter certeza, lá ladrão. Aliás, o único que andava fazendo coisa errada lá com sua corja, já foi julgado para baixo. E quando Jesus foi na cruz, falou: o príncipe desse mundo está julgado. Ele já foi julgado. Condenação dele já está escrita, só não foi efetivada. Daqui um pouco de tempo sai a ordem: prenda para sempre no lago de enxofre. A sentença dele já foi lavrada, e a sua soltura já foi escrita, como está escrito: e eis que o Espírito de Deus repousa sobre mim. Foi enviado para trazer paz aos amargurados, sossego de almas aflitas, e abrir a cadeia aos presos. Viva a sua vida com Deus, sabendo isso. À medida que você for transformado e transformada por dentro, é tudo o que te basta. Paulo falava assim: eu vejo pelo lado de fora um homem que se envelhece, acaba. Mas por outro lado, eu vejo dentro de mim um homem que se renova na esperança do Filho de Deus. Enquanto eu vou ficando velho, eu vou ficando novo. Dentro de mim uma esperança aflora, uma vontade de ver o Senhor aumenta. Glórias ao Senhor. Ei, irmão, se todos nós fôssemos nascidos outra vez, o inimigo ia ter muita dificuldade para trabalhar aqui. Ele ia passar por aqui sempre com a mão na cabeça. Não deu certo. A mulher nasceu outra vez. Não deu certo com o homem, ele nasceu outra vez. Jesus Cristo está ali dentro dele. Não tem como eu negociar nada. Jesus Cristo dentro dele fala, manifesta. Glórias ao Senhor. Isso é a vida que Jesus te propõe: nascer de novo para viver uma vida com Jesus Cristo do seu lado. Isso é a vida, isso é graça. A graça é isso. Graça não é uma palavra de dicionário, perdão imerecido. Graça é esse poder, a manifestação, a vivência com Deus por intermédio do Espírito Santo. Vós já estáis limpos. A palavra limpa, lava. E o Espírito Santo purifica. Ele toma conta, toma posse e purifica. Vai julgando fora, vai tirando tudo que é ruim. Vai pegando os cantos escuros, vazios, vai julgando as tralhas fora. Vocês já pensaram o que é um homem transformado? Irmãos, vocês lembram o que aconteceu com Estevão? Estevão era um homem como os outros, mas Jesus Cristo entrou nele, trabalhou, transformou. Ele nasceu outra vez. E eles levaram a juízo, puseram ele diante do tribunal. Sabe o que aconteceu com ele? Deus
fez o rosto dele se transformar em rosto de anjo diante daqueles homens. Falou assim: vocês vão matar, mas olha bem o que vocês vão matar aqui. Um homem que nasceu outra vez. Não tem jeito de matar, não perece. Morre o corpo, mas nunca mais vai morrer quem conhece a Deus. Quem nasceu outra vez nunca mais vai morrer, mas sai dessa vida para a vida eterna. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração.